carregar o homem, né? Super bem preparados, com os nossos corações sensibilizados, nós já podemos agora chamar o nosso orador Maurício Pereira Crispim, que será o próximo a nos trazer a sua mensagem. O convidamos para estar conosco. Dr. Maurício Pereira Crispim é médico e homeopata, diretor do hospital, de serviço do hospital em Brasília, escritor do livro Correntes Magnéticas, conferencista espírita e divulgador da obra Filho do Balde, atua no centro do Grupo Espírita Regeneração em Brasília, Distrito Federal. Com a palavra, Dr. Maurício, para proferir a sua palestra. Pessoal, boa noite. Não preciso fazer mais nada, né? Posso fazer deixando e já ganhei de conversa. Eu tenho querido. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a vez que nós recebemos, juntos. Queria agradecer muito ao Luiz, que cuidou da gente esse tempo todo, a família dele, a Helena. E, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade de falar mais uma vez a respeito da obra do Senhor. Quando eu recebi o tema, eu disse que mandou um telefone e-mail, evolução do trabalho, né? Evolução do trabalho. Eu falei que esse tema é um ano, né? Porque a evolução já é maior de todos os trabalhos. É isso? Então, na verdade, a evolução é a maior de todos os trabalhos. E se nós formos pegar a obra que nos tem, colocar os pontos fundamentais da obra que nos tem, nós vamos ter lá a explicação do Evangelho de Jesus, versículo por versículo. Então, toda a moral cristã explicada de uma maneira excepcional. Vamos ter a visão da evolução biológica, que é o corpo político de Cristo. Ou seja, é uma evolução biológica antecipada em relação à figura do Cristo e à sua perfeição. Mas nós vamos ter aqui também a parte principal, que é sobre a evolução. Como nós estamos vivendo essa época de agora, a palavra evolução já faz parte do nosso cotidiano. Mas nós devemos lembrar que a origem das espécies de Darwin foi publicada em 1857. Ou seja, naquela década começou a se falar em evolução, quando Darwin veio e fez o seu livro. E olha só que coisa extraordinária, a espiritualidade vai lá e antecipa, pela obra de Kardec e principalmente pela obra do Senhor, a evolução não só vista como evolução de forma, mas a evolução também vista no seu aspecto muito mais amplo, ou seja, a evolução em dois grupos. A evolução que parte do mundo orgânico e vai até ao arcanjo. Então, de maneira que a ciência, quando estava estudando a evolução e na sua visão orgânica e apenas da forma, a espiritualidade antecipa a evolução de uma maneira muito mais ampla e explicando a obra que nos tem como ela acontece, como ela ocorre no mineral, como é que ela ocorre no vegetal, como é que ela ocorre no animal, como é que ela ocorre no homem e como ela prossegue. Então isso é extraordinário, porque a ciência estava avançando nesse sentido. E a espiritualidade antecipa essa visão. Olha só, logo depois que Kardec codifica a doutrina, logo que nós temos a virada do século, vem Freud, que codifica o inconsciente pessoal. Logo depois de Freud, tem Jung, que codifica o inconsciente coletivo. Mais na frente nós vamos ter Maslow e vamos ter os estudiosos da transpessoal, entre eles o Samuel Brock, que faz uma síntese. Como Kardec vai receber a sua obra, o horizonte do mundo era o horizonte da física clássica de Newton. A visão do método é de Descartes. Nós viramos o século, uma nova revolução acontece. A ciência muda. Em 1905,
quando Einstein publica os seus 3 principais artigos, que foram a revolução da ciência, muda todos os conceitos. Vem a relatividade restrita, mais tarde vem a relatividade geral. Nesse tempo, muda todos os conceitos, vem a física quântica. E aí a visão, inclusive, de evolução e a visão de mundo muda completamente. Nessa época, Jesus manda ao mundo, então, a figura missionária do Pedro Paulo. Então, aqui nós podemos pegar essa faixa aqui, ó, Kardec, sem o Paulo. Nós vamos ter continuidade, complementariedade e síntese. E dentro desse aspecto, a evolução passa a ter um contorno muito mais amplo. Porque nós somos acostumados a estudar a evolução, mas nós nunca nos perguntamos por que evoluímos. A evolução foi nos dada. A partir daí nós tivemos um raciocínio, que é a teoria da evolução progressiva. Então Deus nos cria, e a partir do mineral nós vamos evoluindo até chegar no arcanjo. Mas a pergunta é, por que a gente começa no mineral? Por que a gente evolui? Se Deus não evoluiu para chegar a Deus, por que nós não temos de fazer como filhos dele? Muitas pessoas respondem essa pergunta dizendo, não, porque nós precisamos do nosso esforço. Mas Deus não teve esforço de evolução. Por que o ser criado, que é o filho do amor dele, terá que ter? Por que os animais sofrem se não tiverem encarnações para poder pagar os seus débitos? Por que a gente começa a evolução no caos, passando pela fileira da ignorância, tendo contato com o mal, se Deus é todo amor? Se Deus não criou tudo isso, por que esse universo de matéria existe? Se Deus é Espírito. Se Deus está no absoluto, consequentemente não está no tempo. Até essa frase que a gente usa, Deus criou, está errada. Porque quando eu falo Deus criou, eu estou falando tempo. Não pode existir tempo em Deus. O tempo é Deus relativo. Então essas coisas começam a fazer perguntas na nossa mente à medida que a ciência avança. Olha, toda a doutrina espírita está modificada dentro da lei de causa e efeito. Hoje a ciência começa a mostrar que existe outra lei que não é de causa e efeito, que é a lei da sincronicidade, a lei da descontinuidade, onde é possível existir sinais entre dois corpos sem que haja nenhum sinal entre eles. São sinais descontínuos. Hoje uma mulher pode sair daqui e aparecer lá sem passar nenhum intervalo daqui para lá. Ou seja, ela é capaz de se parar com uma onda de possibilidades sobre todas as regiões e ocupar todos os caminhos. Simplesmente desaparece de um ponto e aparece no outro sem passar pelo seu intervalo. E isso tudo é conquista do homem. Então, para que nós possamos trabalhar nesse tema, nós vamos então discutir primeiro o que seja evolução, para depois vir para o trabalho. Então, o que é evolução? Vamos lá. Nós falamos que é o mesmo princípio da faixa, né? O princípio da complementaridade. A física quântica é baseada em 4 grandes princípios. É o princípio da complementaridade e de correspondência de Locke, o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da exclusão de Wolfgang. São esses 4 grandes princípios. O princípio da complementaridade, vamos lá? Ele é muito interessante, que é o seguinte: o princípio da complementaridade foi enunciado por Bill Bohr em 1828 e assevera que a natureza da matéria é dual e os aspectos ondulatórios e corpusculares não são contraditórios, mas complementares. Daí vem o nome do princípio. O que ele quis dizer? A ciência, na hora que ele começou a fazer uma experiência que chamava experiência da dupla fenda, ela viu que o átomo ou o elétron, uma partícula atômica, se comportava ora como onda e ora como partícula. Então alguma coisa não podia ser onda e partícula ao mesmo tempo. Ou era onda ou era partícula. E o elétron, no entanto, se comportava assim, o átomo se comportava ora como onda, ora como partícula. Buscou-se todas as explicações viáveis, até que Bohr deu a explicação que é conhecida como a explicação de Copenhague, ou a interpretação da física quântica de Copenhague, que
que esses dois princípios que parecem antagônicos são complementares, assim como amor e justiça, assim como Hussein e Kardec. Tem muitas vezes acham que Hussein é contraditório em relação a Kardec, mas no entanto são complementares. Duas coisas que parecem antagônicas no seu início, mas que ao medida que você vê se complementam. A mesma coisa acontece então em relação ao Espírito. Nós temos dois grandes princípios que regem o Espírito: o princípio da totalidade e o princípio da individualidade. Se você olhar o princípio da individualidade, ele parece ser contraditório à totalidade, mas são dois princípios complementares: totalidade e individualidade. Os dois princípios que estão no Espírito. Vamos lá? O princípio da totalidade. As diferentes almas individualizadas são fragmentos do Espírito e constituem cada individualização decaída de toda forma existente. Então aqui o Paulo diz o quê? Que o Espírito é um, como nos aceleraram já Paulo de Castro. Nós formamos um todo. O Espírito é um. Não existe esse outro que a gente vê. Quando a gente fala em individualidade, a gente confunde com personalidade. Não existe separação entre eu e o outro. Essa separação é ilusória. Nós formamos uma só coisa, que é o Espírito. Dentro do Espírito está o princípio da totalidade e dentro dele está o princípio da individualidade. Eu costumo comparar muito com a música. Pegar a música que nós acabamos de ouvir aqui. Nós sabemos, todos sabemos, que a música vai trazer então a melodia, que é o princípio da totalidade. Mas dentro dessa totalidade, sabemos que tem notas musicais, que é a individualidade. Mas quando a música ocorre, você não está ouvindo aqui classificando as notas musicais. Você está vendo um conjunto. Mas sabe que dentro desse conjunto tem individualidade. E são os dois princípios que regem o Espírito. Vamos lá? Olha o que nos diz o Hussein. O Espírito, na origem da sua formação, como essência espiritual, princípio de inteligência, sai do todo universal. Ou seja, o princípio da individualidade nasce da totalidade. Esse é o princípio que vai reger o Espírito. Por isso que se fala que Deus está dentro de nós. Porque o princípio da totalidade é o princípio que nos rege. É essa busca de unidade, essa busca de amor, que todos nós buscamos, essa felicidade que todos nós queremos encontrar. Mesmo para aqueles que caíram, como diz o Paulo, os frutos magnéticos ligam todos os mundos uns aos outros, ligam todos os espíritos encarnados e desencarnados. É o laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a que formasse um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, no lugar das nossas coisas. Então, mesmo para aqueles que caíram, onde predominou o princípio de individualidade, na sua feição egocêntrica e egoísta, permaneceu a ligação através do fluido do laço universal que nos une a todos. De maneira que enquanto você melhora, você não está melhorando só você está melhorando a todos. Quando você piora também. Então faça um favor. Melhore sempre. Por quê? Porque você faz parte do todo. Você não evolui sozinho. É a grande caravana que Pedro Sampaio falava. Você não evolui sozinho. É sempre um laço. Você melhorou, o outro melhora e vai indo. Uma grande caravana dentro do processo da marcha evolutiva. A individualidade. Olha o que diz Emmanuel. Todavia, o princípio soberano de unidade absorve as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual do transcurso dos milênios, chegaremos a reunir o grande princípio da unidade e da perfeição. Então, o Espírito é um só. Esse um só, essa unidade, absorve todas as particularidades. Você não perde a consciência individual, não é o personalismo individual. A consciência de ser, o eu sou, a consciência de perceber a própria existência, dentro de um princípio de unidade que é a perfeição. Vamos lá.
Olha o que Jesus tem agora. Essa vida, essa é a vida normal, a vida da unidade. Olha o que ele diz. A vida eterna, que do ponto de vista espírita é a vida normal e final do espírito, este não a ganha senão quando há atingido a perfeição moral, senão quando chegar à condição de puro espírito, liberto de todas as influências da matéria, vem se achar-se em relação direta com o seu Criador. Então, o final da evolução é o quê? Você não tem mais influência nenhuma da matéria. Então, quando se fala espírito puro, é o espírito que não sofre influência nenhuma da matéria. Então, a matéria é aquilo que entra no espírito. Como diz o livro dos Espíritos, o laço que prende. E olha que o livro dos Espíritos também nos diz que existe matéria de todos os tipos. Então, mesmo o plano espiritual, que é outra matéria, é matéria. O que é o espírito puro? É que tem ausência total da matéria. E se tem ausência total da matéria, vai para a eternidade. O que é eternidade? A eternidade não é como a gente interpreta, a noção de um tempo longo. A eternidade é a ausência de tempo, consequentemente de espaço. Então não tem tempo nem espaço, consequentemente não tem matéria. Onde existe tempo, espaço e matéria, é onde o espírito em queda está em processo evolutivo. Então a evolução só vai existir porque houve uma queda, houve uma escolha. E depois ela ocorre, a vontade de vida é tão grande que chegar na fase nominal, como nos explica você, você pode ouvir muscular nas colônias espirituais. Mas você erra de novo e passa a reencarnar e reencarnar. Quem quiser ver o idiota cósmico é só olhar no espelho. O cara que veio fora e se fora. E é por isso que hoje está investindo de matéria, tentando sair, desenvolvendo inteligência, pelo trabalho, é por isso que deu trabalho. Os anjos chegaram em Deus, o que nós vamos fazer para poder mudar os ignorantes que fizeram essa escolha? Vai dar trabalho para ele. E foi ele que nasceu o trabalho. Por isso que na fase, quanto mais material você, mais penoso o trabalho. Quanto mais evoluído, mais mental o trabalho. Por isso que os baianos estão na frente, já estão na fase mental. Já chegou na fase mental. Claro? Enquanto a gente está aqui, na parte de. Vamos lá. Esse é um desenho antigo que eu tornei a trazer para que a gente possa discutir a queda, ter a visão de Humboldt. Vamos lá? Então, se nós pegarmos a unidade feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo, ela é simples. É só você colocar direito Espírito Santo e Espírito puro ou perfeito. Então, o Pai, o Filho nasce do Pai e faz uma escolha: concordar com o universo de espírito, que o universo paterno só pode ser um espiritual, que o Paulo chama de sistema, ou negá-lo. Ele tem direito, pelo ser, e passa a ter livre-arbítrio pleno, absoluto, infinito. Os espíritos que fazem o caminho de obediência ao Pai e agregam a individualidade na totalidade é o Espírito Santo puro. Esse é o chamado caminho puro, que o Paulo explica lá no livro Deus do Universo. Aqueles outros que fazem o movimento egocêntrico voltado para a individualidade, vai fazer gerar o egoísmo, porque no universo só existe o amor. Se eu faço opção pelo amor total, eu fiz pelo altruísmo. Se eu faço pelo amor individual, eu gero egoísmo. E está lá no livro dos Espíritos: egoísmo é o pai de todos os vícios. Daí não existia a queda. A queda vai ser o quê? Não é uma queda espacial. Toda vez que a gente representa a queda, a gente tem que representar a espacial. Mas é uma queda interior. Essa queda interior cria as dimensões de consciência, representada aqui do mais infinito até o átomo. Mas ele vai até o menos infinito. Então nós vamos começar a estudar que no futuro, do espaço ao arcanjo, que também começou por ser espaço. Porque na verdade vamos começar a aprender que o espaço também é uma substância e que ela também evolui. Por isso que o Rock fala do mais infinito ao menos infinito, porque está incluso o espaço. As teorias das cordas já admitem
11 dimensões abaixo do nosso espaço. Algumas teorias da quarta tem 26, tem outros que tem 40, e tem alguns que já estão com N dimensões. De maneira que a gente começa a entender que todo esse processo é um processo de enforcamento ou de contração do espírito, gerando tempo e espaço, consequentemente a matéria. Então, se nós fôssemos pegar a parte lá da Bíblia que fala sobre a origem do nosso universo, nós estamos partindo da parte já materializada. Porque caso contrário, nós podemos falar: no princípio era Deus, no princípio era Espírito, no princípio era a ordem. Antes de existir todo o processo que existiu depois da primeira queda. Espírito, energia e matéria. O desmoronamento é moral, enquanto permanecemos na dimensão consciência. Ele torna-se dinâmico quando o sistema envolve na dimensão inferior, mais afastado de Deus, de energia. Transforma-se finalmente em físico quando o sistema envolve na dimensão matéria. Uma das perguntas que a ciência mais faz hoje é o que existia antes do Big Bang. Porque o Big Bang é o local que gerou a energia, o espaço, o tempo e a matéria. Essa pergunta já é respondida no alto. Antes do Big Bang existia um universo espiritual fora do tempo e espaço. De onde ele nasceu? Hoje a física quântica admite que do vazio nasce partícula. Foi-se um tempo que o vazio era vazio. Hoje se admite que o vazio gera partículas virtuais que vão gerar nosso mundo. Agora a ciência não sabe explicar que vazio é esse. Mas está lá em Deus do universo, o vazio é relativo e não absoluto. Porque esse vazio é o conteúdo vibratório dos espíritos em queda. Por isso que é capaz de gerar partículas. Então, dentro dessa visão, à medida que houve esse desmoronamento, essa queda, vai existir então a contração da consciência, que vai caindo em vários pontos, que agora mesmo a gente não viu. Vamos lá? Mais um tópico só. Isso aqui é um slide aqui, fiz homenagem ao Felipe. O Felipe. Não, volta um. Volta um só, um toque só. Cadê? Ele é bem não é para você ver, fecha os olhos, por favor. Senão não tem surpresa. Ele é bem aí, então toca de volta. Isso. Olha aqui. Então o que nós vamos encontrar? Não, mas isso é exagero. Isso que é dar trabalho, hein? Pessoal, olha aqui. O que a obra do balde vai explicar? Nós vamos ver agora como é que todas elas se unem dentro de um esquema gráfico. O balde fala do sistema. O sistema é onde o reino do espírito, o absoluto, o infinito, onde gera paz, vida, felicidade, que está gravado na nossa alma. Que a Emmanuel fala lá, olha, esse ecos do paraíso que está na nossa alma, essa busca de felicidade. Isso que faz a gente casar, como diz o Jorginho. Busca felicidade. Essa busca da felicidade que todos nós temos. Por quê? Porque é uma lembrança do sistema, do paraíso. Por um movimento. Cadê aquele que foi embora do nome? Ele está aqui, né? Tá bom, deixa assim. Por um movimento errôneo. E olha que os espíritos fazem um movimento. Pega lá a pergunta 109, 1009 do livro dos espíritos. Um movimento contrário. Por quê? Porque no sistema existe movimento, sim, é imobilidade, porque é um movimento na ordem. Na hora que o espírito fez um movimento contrário, levado pela individualidade, ele faz um movimento contrário, faz o que? A queda. Aqui ainda é nível de consciência, está no campo moral, vai virando energia, até que a energia vai explodir no Big Bang. Que na verdade é Big nem Bang, mas tudo bem, certo? Que vai iniciar então o nosso universo de matéria. Então todo esse trecho que vai do espírito até a sua escolha e a queda, nós vamos chamar aqui de primeira queda. E é o que vai explicar a essência da obra de Pedro Baldi. Aí o que acontece? Vamos lá?
Iniciamos então a evolução, segundo tópico. Isso é ideia de ser feliz. Isso. Nesse segundo tópico, o que acontece? Vai evoluindo até que nós chegamos do átomo. Do átomo nós vamos para a molécula. Da molécula nós vamos para o mineral. O mineral nós vamos para o vegetal. O vegetal nós vamos para o animal. O animal nós chegamos no selvagem, ou no homem primitivo. Olha bem, daqui até aqui a evolução é determinística, porque ela é feita sob os auspícios divinos. Na hora que ele chega aqui, nós vamos passar a ter a evolução compartilhada, porque aqui retorna o livre-arbítrio. É o que o Gustavo vai explicar, quando ele ganha de novo o perigoso dom do livre-arbítrio. Aí você vai compartilhar com Deus. Meu filho, vamos por aqui? Não, eu não quero por aqui. E aí nós vamos ter escolhas novamente. Aí ele explica que parte dos espíritos fazem a sua escolha e caminham em evolução em linha reta. Lembra que não é linha reta no tempo, porque o tempo é curvo, é em espiral, mas linha reta moral. Ele vai evoluindo até voltar ao sistema. Quem vai explicar essa evolução? Kardec vai explicar essa evolução até aqui e daqui para baixo, nós vamos ver. E Rustem explica toda essa evolução aqui, ó, e as variáveis dela. Aí o que acontece? O espírito faz a escolha própria e mais um pouquinho. Descansa um pouco enquanto aparece. Ele faz a escolha e pode ter então logo no início uma queda, ou como o retrato aqui de Maria, mais na frente da evolução, uma queda menor, insignificante em relação ao processo, mas que cai e vai cair então em mundo de expiação e prova, que é a segunda queda, ou a queda do homem. Aí ele evolui e volta novamente para o sistema. Mas não, ele nega. Ele então faz a queda planetária, que Kardec explica, Rustem explica, Emmanuel explica, que é a queda que vai lá, por exemplo, no caso de Capela, para a Terra. Aí ele pode retomar dentro do tempo e do espaço o seu caminho evolutivo, vir novamente e reentrar no sistema. É o filho pródigo voltando ao pai. Ou ele pode errar de novo e vai para o planetão, fazer o primeiro encontro dos macacos lá no planetão. Vai de novo iniciar o processo em campo mais denso de matéria. Então aqui nesse gráfico nós vamos ter então todas as obras que nós estudamos. Aqui está a explicação do Paulo, que se complementa com a visão de Rustem, que se complementa com a visão de Kardec, que se complementa com a visão de todos os espíritos. Nossa, não quero. Tudo bem? Bem, vamos lá. Próximo. Vamos explicar isso agora com outra visão. Também uma visão espacial. Não grava assim. É interior, tá bom? Mais do que outro jeito, então nós vamos ter que fazer ela espacial. Então nós estamos no sistema. O sistema é representado aqui pelo branco. Aqui está a consciência, que nós vamos chamar de inúmeros espíritos, infinitos espíritos, N espíritos, que está representado nessa bolinha. E está representado a consciência em contração. Faz a opção pela individualidade em vez de fazer pela totalidade. Ou seja, coloca a totalidade a serviço da individualidade. Nosso caso, egoísmo. Ou não colocou a totalidade, a individualidade a serviço da totalidade, é o amor. Então o que acontece? Vamos lá? Ele começa então a cair, criando, aqui não deu para perceber, por causa do desenho, ele vai caindo e criando os universos. E nós colocamos aqui nomes mais conhecidos: universo ou dimensão crística, ou arcangélico, universo ou dimensão de beatitude, universo ou dimensão supracausal. É aí que vai criar o perispírito. Então nós vamos ver que o processo de perispírito acontece na queda. Na hora que ele chega no fundo da queda, que gera a matéria, começa a nascer como germe. Por isso que o corpo perispiritual, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo os elementos do corpo espiritual. A gente morre, pega o corpo físico do pretérito. Passa
Passa um tempo, evolui e pega o corpo astral, evolui para o corpo mental, e assim vai. E em cada fase evolutiva da humanidade, nós vamos conquistando um domínio desse corpo, que significa conhecimentos que está no estado latente. Essa queda continua. Vamos ver o nosso caso aqui agora. Então, aqui há camadas dimensionais do perispírito. Vamos lá? Energia e matéria podiam ser consideradas como estado de progressiva corrupção ou decadência do estado perfeito do espírito. Este seria então o sentido que deveríamos dar à palavra queda. A palavra queda é exatamente isso: o espírito transformando em energia e a energia transformando em matéria. A ciência já conseguiu descobrir o primeiro elemento, que a matéria e a energia se correspondem, são intercambiáveis. Falta descobrir agora a energia e o espírito, como diz a obra de Bosch. Vamos lá? Vamos de novo? Pode ir? Pode para todos. Aí, mais um, sim. Então aí você continua, vai para os universos de dimensão supramental, universo de dimensão supraemocional, universo causal, mental, emocional, astral, etérica, físico. É onde nós estamos. O que será o processo de evolução? Essa retomada, saída daqui e retomada lá. Vamos lá? Pode ir. Os mundos se multiplicam ao infinito. A multiplicidade, a multiplicação deles nos deslumbrariam. Isso é de Mustaine. Vamos lá? Ainda mais numerosos, todavia, são os espíritos. Ou seja, uma quantidade infinita. Dentro desse processo, olha só, olha o que aconteceu da descida espiritual, que aqui não está dando para a gente ver as separações, até chegar aqui no ponto, onde vai se dar o Big Bang. O Big Bang não nasceu no espaço pré-existente, gente. O Big Bang era uma partícula menor do que um próton, onde dentro desse próton estava todo o tempo, todo o espaço, toda a energia, toda a matéria. Não existia o fora do ponto. Nós estamos mostrando aqui o que era o fora do ponto: as dimensões conscienciais. E é por isso que quando a gente acorda no processo evolutivo, para quem caiu mais embaixo, já encontra tudo pronto. Porque quem caiu em cada dimensão, ou quem evoluiu e chegou naquela dimensão, faz um trabalho de construção. Por exemplo, se perguntar para vocês ajudaram a construir o colônia espiritual? Não, você já chegou lá e estava pronto. A única coisa que nós ainda contribuímos é no mundo onde a gente vive. Porque os outros mundos já estão construídos, nós vamos apenas participar. Muitos daqui podem ter ajudado a construir o umbral, e tudo bem. Você é o quê? Arquiteto de umbral, tudo bem. É um cargo dentro do processo evolutivo maravilhoso. Você ainda não consegue participar desse mundo porque você não atingiu esse campo de conhecimento. Por isso que a gente acorda e está tudo pronto, o mundo está feito, tudo aí pronto, a gente estragando ele. Só assim se compreende como as religiões estão com a verdade quando dizem que o universo foi criado do nada. Olha o nada aí. E quando a ciência afirma que nada se cria e nada se destrói, porque a substância é uma só: matéria, energia e espírito. A unicidade da substância. Lá? De tudo isso se compreende que a evolução é tanto mais lenta e penosa quanto mais se está embaixo, e que é tanto mais rápida e feliz quanto mais se chegou ao alto. Então, se ela é mais penosa para quem está embaixo, o trabalho também vai ser, porque o trabalho é a ferramenta da evolução. Então, antes de você reclamar do seu trabalho, reclame da sua evolução. Você está lá embaixo, que só tem ele que você merece. Está claro? Agora, o que acontece? Quando nós vamos começar o processo evolutivo, nós vamos sair então do campo físico, do campo etérico, do campo astral, e atingimos então o campo mental, onde se readquire o livre-arbítrio. No início do campo mental, você pode fazer uma evolução em linha reta, que é a evolução dos mundos fluídicos. Ou, vamos lá? A encarnação é uma necessidade até o momento em que, alcançado um certo ponto de desenvolvimento intelectual, o espírito está apto a receber o precioso dom, mas tão perigoso do livre-arbítrio.
Ou seja, vai compartilhar a evolução agora com Deus. Vamos lá? Há muitos espíritos acontecem falir, porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. Há muitos espíritos o mau uso do livre-arbítrio. De novo, o mau uso do livre-arbítrio. Vamos lá? Na hora que acontece, nós entramos então dentro da espiral do desenvolvimento da evolução, preso dos processos de encarnação e reencarnação. A encarnação humana, em princípio, é apenas consequência da primeira volta, aquela que deu causa daquela. A reencarnação é apenas da recidência, da recaída. Então não tem como acreditar em reencarnação sem acreditar em queda. Porque a reencarnação é uma queda, é uma contração da consciência. É o princípio. O universo é feito de princípio. É o mesmo princípio da Terra. Vamos lá? Os espíritos que dóceis a seus guias não se transviam, continuam a progredir no estado. Ou vamos falar do universo. Deixa eu aquela caneta, eu peguei aqui para falar. Eu posso perder. Por favor. Eu ponho no meu testamento. Bem rico, eu coloco lá. Você me emprestou 2.000 francos. Tá bom, né, Jorginho? 2.000 francos? Tá bom, né? Não vai precisar pegar o carteiro para tirar 20 mil. Vamos lá. Gente, aqui, ó. Esse desenho, o desenho vai fazer parte do site que eu estou. Só que ele me deu aqui, não está funcionando. Não acredito em Jorge. Você pega uma magnetina. Com a mão só, agora está. Olha aqui, então o que nós estamos representando aqui? Aqueles mesmos universos, só que agora fazendo parte da nossa aula. Então vamos voltar lá, mostra aqui. Ela não quer falar para você? Então olha aqui, gente. Então no momento que nós vamos evoluindo e chegamos aqui na parte da evolução do campo mental, esse mesmo mundo que vai estar aqui, ó o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico, o corpo físico. Ou seja, a evolução é a conquista do corpo, ou a conquista da dimensão de conhecimento daquele nível de consciência. Então hoje nós estamos na dimensão mental, por isso nós estamos desenvolvendo a razão, e a paciência também, gente. Então estamos desenvolvendo a razão. Por que nós estamos desenvolvendo a razão? Tanto é que a nossa religião é a religião da razão. Mas à medida que nós conquistarmos os outros campos de consciência expressos no nosso corpo, vai vir uma nova religião, que é a religião da intuição. Ou seja, são qualidades que nós vamos readquirir. Vamos lá? Aqui é a representação de toda a aula. O próximo passo nosso qual vai ser? A conquista do corpo causal. Tanto é verdade que já se começa a ter lembranças espontâneas de reencarnação. Daqui a pouco isso se generaliza. Ok? O trabalho é grande, incessante e penoso debaixo do invólucro que constitui o perispírito. Invólucro que para o espírito é, conforme já o dissemos, matéria. E que notai bem, servindo de instrumento e meio de progresso, igualmente pode ser a toda hora, como já foi para o que faliu, instrumento e meio de queda. Olha a matéria interrompendo todo o processo. Vamos lá? E talvez de recaídas, sendo sempre, porém, instrumento e meio de progresso no curso das encarnações. Porque o perispírito é matéria. Em qualquer dimensão. Por isso que ele é motivo de queda ou é motivo de expansão. Então aqui nós estamos representando a queda progressiva, né?
Depois o que acontece? A partir daí é evolução. Vai evoluindo até voltar ao. Mas quanto mais se evolui, tanto mais se espiritualiza o ser. E para ele, mais poderosa se torna a atração para Deus. E quando tende a desaparecer, a atração oposta da habilidade inferior. Ou seja, quanto mais você evolui, menos matéria você vai carregar e, consequentemente, mais percepção do polo divino você vai ter. Vamos lá? Até chegar aos mundos fluídicos puros, onde a essência do perispírito já está completamente purificada, do que resulta não se achar o espírito sujeito à encarnação em planeta algum, nula sendo sobre ele a influência da. Pronto, então nós descobrimos a primeira regra que a evolução nos dá. Qual é a primeira regra? Quanto mais material, mais penoso o trabalho. Quanto mais espiritualizado, menos penoso o trabalho. Tá ok? Então quem não quer ir comprar eletrônico, tudo bem. Lá no máximo vai fazer uma dúvida não é dada, né? Vamos lá. Aportando dois universos: o verdadeiro de natureza espiritual perfeito e uma contrafacção sua, imperfeito material em evolução para a perfeição. Então por que existe evolução? Porque antes do nosso universo material existia um universo espiritual do qual nós saímos. Desse universo espiritual gerou o material. O material, para voltar para o espiritual, tem um processo que se chama de evolução. Vamos lá? Agora olha só que interessante. Essa teoria o Baldi nos trouxe a partir de 1935, lá na grande síntese. 32, 33, até 35, toda essa teoria foi sendo trazida ao mundo. Mas hoje, ela é uma das teorias fundamentais para a física quântica. Olha o que o Fred Alan Wolf fala sobre isso. Acho impressionante que a física moderna postula a ideia de um universo em que não haja tempo e espaço, sem o qual muito da mesma física não faria quase nenhum sentido, nem teria ligação com a realidade da forma como nós a percebemos. Hoje é um conceito da física, a existência de um universo fora do tempo e do espaço, que lá na antiga Grécia era chamado de potente, e que Heisenberg ressuscitou para provar por que um elétron sai daqui sem passar por esse espaço aqui e aparece lá, porque passa pelo universo que não tem tempo nem espaço nem realidade. E é exatamente a teoria que o Baldi nos traz, é exatamente o que nos mostra a evolução que o Rustem detalha. Ou seja, o nosso universo é uma bolha quântica num universo fora do tempo e espaço. E essa bolha evolui da matéria para o espírito. Vamos lá? E aí o que Emmanuel nos diz? Temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Onde é que nós estamos? Então, se nós estamos aqui, ó, como é que a gente quer felicidade? É a mesma coisa que nós chegar na cadeia e dar uma presa. Seja feliz, meu irmão. Seja feliz. Nós estamos aqui no pior dos mundos. Porque o mundo primitivo não é pior do que o mundo prisão, porque no mundo primitivo o espírito não tem consciência de si. Se fosse pegar o universo, nós estamos morando na favela do universo, acredita? É o mundo prisão. Não é? Então aí é assim, o universo infinito palpita de vida que ao reconquistar sua consciência retorna a Deus. Essa vez quando a gente troca eu troco. Agora vem o Jorginho sobe aqui para acabar. O universo infinito palpita de vida que ao reconquistar sua consciência retorna a Deus. Não é? Então os dois caminhos, olha o que Rustem diz. Tudo, repetimos, tem uma origem comum, tudo vem do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, para Deus. Ponto de partida e de reunião, tudo provém de Deus e volta a Deus.
Então tudo provém de Deus, é o caminho do filho pródigo que ficou com o pai, e tudo retorna a Deus, é o filho pródigo, ou o irmão dele que ficou com o pai, e o filho pródigo que retorna, que é o caminho de descida e de evolução. Tudo bem? A evolução, aí o Paulo diz, a evolução é um regresso a Deus. Dizemos regresso, porque é um absurdo ir em direção a Deus, movendo-se no primeiro ponto de partida que você tem. Então, uma viagem de volta. O trabalho da evolução é a fase de regresso da matéria, que por meio de ação, da luta, da dor, reencontra o espírito e volta à ideia pura, despojando-se pouco a pouco de todas as cascas da forma. O que vai ser as cascas da forma? O corpo principal. Vamos lá? E você entende? O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria, e com ela progride, passando da inércia à vida. Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanhando paternalmente as fases de cada progresso e atrai tudo que há de pedido. Então, a evolução determinística é feita por quem? Pelo pensamento divino. Quando chega em nós, esse pensamento divino passa então a ter duas opções: o pensamento do Criador e da criatura. É aí que a gente enrola. Por isso que Jesus ensina no Pai Nosso: fazei a vossa vontade assim na terra como no céu. Porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus. O trabalho. O que é o trabalho? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? O Espírito responde: não, o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É aquilo que eles falou lá no nosso lar. Lá em nosso lar ganha bons horas para conversar. Oi, vou ficar rico lá. Está claro? Por quê? Porque toda ocupação útil é trabalho. Tudo bem? Vamos lá. Então qual é o trabalho dos espíritos perfeitos? Aqueles que estão no sistema. Eles devem trabalhar. Vamos ver o que os livros dos espíritos falam. Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Vamos lá? Quem queria, se fizesse a eternidade, a ociosidade eterna, se não eterno sobre isso? Lógico. Vamos lá? Qual o trabalho deles? De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-lo ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Ou seja, cada um de nós é um ser diferente. Não existe cópia da gente em lugar nenhum. Pode fazer um clone que não vai dar você, porque você é único. Então, a verdadeira alma gêmea nossa é Deus, que é o único que tem o que temos. Então, consequentemente, nós recebemos de Deus aquilo que só nós podemos receber e distribuímos no universo. Essa é a vida do sistema. Por isso que tem felicidade plena, porque é interpenetração de todos os seres um com o outro. Quando você chegar lá, vocês vão ver. Bom, não vou lembrar de mim que já vou ter perdido a minha mãe. Vamos lá. Os espíritos que evoluem em linha reta, o que eles fazem? Aqueles espíritos que nos têm mostra que evoluem em linha reta, o que eles fazem? Aí eles dizem: os que se conservam puros também desenvolvem atividades de inteligência, a fim de progredir no estado fluido, por meio dos esforços espirituais que necessitam fazer para, na fase de inocência e de ignorância, de infância e de instrução, chegarem sem falir a perfeição. Ou seja, o principal trabalho dos espíritos que não faliram é interior. Vamos lá? E ele mostra: Jesus, Espírito perfeito, que nunca faliu, pertence ao pequeno mundo daqueles que trabalharão afamosamente por progredir, sem se desviar do caminho reto que seus dias lhe mostraram, e que assim adquiriu a perfeição. É por isso que ele vai ser o coordenador da terra. Vamos lá? O trabalho dos espíritos. São incessantes a ocupação dos espíritos?
Incessante sim, atendendo-se que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Então aqui, ó, a vida é mental. Então o trabalho é mental. Você pega lá, por exemplo, o nosso lar. Está lá que a Luiz fala. Nosso lar é a criação de português no século XVI. E o trabalho foi árduo, porque foi um trabalho mental. Então esse é o trabalho mental. Vamos lá? Trabalho mente. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão do espírito ao espírito. Então todo aquele processo, tanto no sistema como no antissistema mais evoluído, vai se dar pelo mundo mental. Vamos lá? Esses, quer tenham falido, quer não, chegando a um certo grau de desenvolvimento moral e intelectual, são atraídos para o estudo dos mundos, de seus princípios, de suas organizações, e se entregam a esse estudo dirigido por espíritos de pureza perfeita. Sob essa direção, eles trabalham na constituição de planetas, os desenvolvem, pedem, esfera para as regiões que são próprias. Então, cuidam do planeta, são os arquitetos do planeta, são trabalhadores do planeta. Essa é a ocupação daqueles espíritos que faliram e retornaram ou que não faliram. Vamos lá? Tá? Então passa. Agora, quando fala assim que Jesus está, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, qual é o trabalho de Jesus? O trabalho aqui é o que Emmanuel explica. Aqui estão representadas as linhas de força que vão formar os diferentes campos, principalmente os campos eletromagnéticos aqui representados. Claro? O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Então, por que Jesus fala de trabalhar até hoje? Porque o nosso mundo é novo a cada momento e é sustentado pelo pensamento de Deus. Então a matéria não se organiza, a matéria é organizada. Então o colapso da onda quântica, para manter o mundo na estrutura que ele é, para servir de educandário para a gente que é atrasado, é sustentado pela onda do pensamento. Vamos lá? E olha o que Emmanuel diz. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Ele sustenta através das linhas de força que é agrupado pelo pensamento. Então, antes do ato existe o pensamento. Vamos lá? Trabalho das formas. As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedecem ao pensamento divino, dos pressupostos de Jesus, quanto das manifestações iniciais da vida sobre a força do corpo. Vamos lá? E é por isso que está lá em João: todas as coisas foram feitas por ele, e nada o foi sem ele. Quer isso dizer que, no tocante à formação do planeta terreno, tudo foi feito sob a sua direção, pelos espíritos que trabalhavam naquela obra. Logo, tudo foi feito por ele. Então nós podemos dizer que a Terra é a materialização do pensamento crístico. Daí a beleza da natureza. E mais, qual o trabalho que ele tem? Protetor e ordenador do vosso planeta, é ele principalmente que vela pelo desenvolvimento de todas as coisas, e em particular pela da vossa inteligência. Se a sua inteligência é curta, porque ele está batendo aula lá com Jesus. Está claro? Porque ele vai fazer todos os missionários vir ao mundo na época certa, trazer para a gente as mais diferentes estudos, obedecendo ao grau de amadurecimento que a coletividade vai chegando. Por isso que os espíritos não podem responder hoje perguntas que só poderão ser respondidas amanhã. E assim aconteceu também em toda a obra do nosso Senhor. Porque depende da nossa maturidade. Vamos lá? Precisa dar um tempinho para isso. Você abriu por isso em sua bancada. Cada reino da natureza está submetido à direção de espíritos especiais, e cada um obra empregando os meios que o Senhor lhe nos tem. Então esse é um dos trabalhos desenvolvidos pelo Espírito. Trabalho em vida espírita. A vida espírita é uma ocupação
contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, quando a gente fala assim, vai morrer e descansar, não descansa não. Você vai falar assim, vai morrer e trabalhar. Claro? Porque a vida é uma ocupação contínua. Mas olha só, mas não tem as angústias e necessidades para quem está em planos mais elevados ou em colônias de transição. E quem ficou lá embaixo, a coisa é brava. Eu sei por experiência própria. Vamos lá. Agora você vê aqui, agora que dá para explicar essa pergunta. Quando eu olhei essa pergunta pela primeira vez, lá no primeiro descobri do Espírito, eu quero explicar com ela. Hoje eu consigo entender. Olha só, se você ler pela primeira vez, olha o que você tem que explicar. Se você não entende tudo isso que nós explicamos aqui, você vai ver que essa pergunta, a resposta do livro dos Espíritos, ela explica a você. Olha lá, tá vendo? Porque o trabalho se impõe. Primeira pergunta de Kardec. E a resposta do Espírito? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação. Ora, se a natureza corpórea fosse um processo natural de evolução, como é que o trabalho podia ser expiação? Eu sempre explicava isso aí. Não trabalho mais. Não quero trabalhar com você. Por quê? Porque é uma expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então a expiação por quê? Porque o corpo físico é resultado de uma queda. Você poderia ter desenvolvido inteligência em evolução do plano espiritual. Podia nem ter caído. Caiu a segunda vez. Tem corpo, trabalho é expiação. Alegria para quem já chegou no nível do estômago. Quem não chegou, expiação. Não é não? Levantar todo dia, ai meu Deus, eu. No meu caso, operar na saúde. Lá vou eu. Ai, eu estou cansado. Doido para chegar na estreia. Porque a expiação sim. É alegria no entendimento. Expiação na forma. Vamos lá. E aqui, em homenagem ao Julinho, que vai falar isso aqui amanhã. A oração agradável a Deus é um trabalho. Trabalho da inteligência, o trabalho do corpo. Cada um de vós deve trabalhar conforme a tarefa que está confiada. Então, além de uma expiação, cada um de nós tem uma função. Deus nos confia dentro do campo da coletividade uma função que nós devemos fazer o melhor nessa função. Então, é o que vai aqui, vamos lá? Cada um de nós é portador de determinada missão. Então, trabalho além de ser expiação, desenvolvimento da inteligência é também uma missão. Missão dentro da coletividade. Ok? Vamos lá? Ele quer Deus, que cada um seja útil, de acordo com as suas. Vamos lá? Mas o que acontece conosco? Acontece isso aí que a irmã fala. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando o bem-estar e o repouso do eu, tendo como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Então é uma missão, mas o que a gente faz? Perde tempo fazendo obras sabonadas. Que André Luiz fala lá, sentir que todo o meu conhecimento é como bolas de sabão soltas no ar. Está lá no prefácio do livro. E é isso que nós fazemos. Então o que nós temos que fazer? Qual é o maior trabalho todo que nós temos que fazer? Combater o egoísmo. Vamos lá? Rapidinho aqui, porque o tempo está acabando. É dever do homem confiar no Senhor, certo de que Ele proverá o que for preciso, ao qual for para o bem, mas cumpre do mesmo passo que emprega suas faculdades, suas atividades, sua energia, em alcançar pelo trabalho a proteção de Deus. Então a proteção de Deus não é nos dada no sentido de graça. A proteção de Deus sempre existe para qualquer ser, mas ela é conquistada como comunhão através do trabalho. E qual o trabalho principal? O trabalho inteligente. Vamos lá? Por isso que dá um tempinho, né?
Se alguém obriga a dar um passo, luta com ele mais 2.000. Esse alguém, as personalidades inferiores que você vê. Vai gastar 2.000 passos para endireitar o defeito. Então é isso que nós vamos ver aqui. Vamos lá? Ora, a evolução é uma espiritualização, isto é, um despertar para a vida do espírito que é interior. A matéria ficou por fora, o espírito ficou por dentro. Vamos lá? A vida. A vossa vida humana é a chave com que abrireis as portas do santuário. Olha como é importantíssima a nossa vida. Por que, principalmente encarnada, a vida é mais importante para a descoberta interior? Porque quando você está encarnado no nível mais baixo das inúmeras personalidades que você tem dentro de você. Olha lá, André Luiz, na hora que vai para o nosso lar e compreende o mecanismo da vida, olha a transformação que ele sofre. Mas na hora que descer, vai descer para que nível? Nível de André Luiz antes do desencarne. O que aconteceu no plano espiritual vai ficar na memória latente. E ele reassume todos aqueles conteúdos que ele tem que elaborar aqui embaixo. Igual o Ulisses fala no nosso lar, a roupa que tem que ser lavada no tanque da vida. Então o pior de você é esse que você é agora. Que legal, né? Então se você melhorar esse pior que você, quando você desencarnar, é uma alegria. Está entendendo? Como é que nós vamos fazer esse trabalho? De descer dentro de nós. Olha aqui o Paulo diz: descer consciente na profundeza de nosso espírito. Descer consciente. Não é descer negando, não é descer sublimando, não é descer reprimindo. É descer consciente, conhecer você como você realmente é. Emprestado, safado, entendeu? Essas coisas que a gente sabe aos contra dos outros. Egoísta, vaidoso, sem vergonha. Tá claro? Que você vai ter que encarar assim, mas assim eu vou mudar. Não! A gente fica repetindo aquela frase de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita, né? Por tomar as suas más inclinações. Eu estou tomando. Mentiroso, safado. Quando ele fala tomar, qual é a condição essencial do domador? Conhecer o animal que ele toma. Como é que você vai tomar as suas más inclinações se você não se conhece? Você acha que é só no campo mental? Você é bonzinho com os dentes? Então para de mentir. Certo? Nós temos que ser conscientes, olhar a gente como a gente é. Vamos lá. O meio, como é que eu vou fazer isso? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós. Santo Agostinho, livro do Espírito. Eu acho interessantíssima essa resposta de Santo Agostinho. Primeiro contra Deus. Por quê? Porque a queda foi originária no momento que nós negamos a Deus. A segunda queda também condenamos a Deus. E a terceira queda planetária, quando nós negamos os Cristos do planeta que a gente já pode ter participado. Então, primeiro contra Deus, é isso que você tem que olhar. Depois, contra o próximo. E depois, com a sabotagem que você faz consigo mesmo. Não disfarça, não. Bora. Disfarça, não. Não ri, não. Agora, como é que eu vou fazer isso? Santo Agostinho também ensina: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicar. Por que eu fiz aquilo? Porque eu queria ajudar. Mas você espera o entendimento passar. Por que eu fiz aquilo? Porque eu queria aparecer. Pronto. Por que eu quero aparecer? Porque eu sou vaidoso. Por que você é vaidoso? Porque eu sou inseguro. E vai. Não tenha medo de multiplicar. O que acontece com a maioria de nós? Ai meu Deus, que horror! Não sabia que eu era assim. Vem com essa. Eu não sabia que eu era assim.
faz milênios que você é assim. Para de fingir. Tá claro? Então não tem medo de multiplicar, não. Você é ruim mesmo. Não adianta disfarçar. Não melhora nem dentro da palestra. Sei com experiência própria. Mas. E aí você fala o quê? Aí muita gente fala assim, não, eu vou estudar para adquirir a verdade. Não, gente, a verdade a gente não encontra, ela vem. Quando a gente estuda, você cria um processo de ressonância, cria um processo do campo, e aí Deus se manifesta. Olha só que parada. Em todo esse processo, não nos esqueçamos de que Deus, que estava em todas as suas criaturas, não cessou de existir nelas, mesmo nas profundezas de sua verdade. Porque a totalidade está em nós. Ela está latente. E hoje vige a individualidade do personalismo, mas ela está em nós. Então a verdade é um mundo com o quê? Com a totalidade que já existe. Tá? Aí, ó, o mundo prisão aqui. Aí o que diz os tempos? Mesmo entre os que têm luz e inútil desejo de elevar-se, maior é o número dos indiferentes que deixam induzir as opiniões de alcançar as graças do Senhor. Vivendo, estudando, vamos nos congressos, falando, voltando para casa e somos o mesmo. Perdemos a oportunidade, continuamos na cela do mundo prisão. Bom, aqui então, também esse aqui é um estudo antigo, mas que eu fiz questão de repetir para ver como é que nós vamos passar de uma fase para outra, ok? Vamos falar aqui no solto. Então vamos lá. No nosso subconsciente rege o instinto. Então a base do subconsciente é o egoísmo. Ele está na sua fase mais proximal, está mais próximo daquela. O egoísmo então gera o quê? Vamos lá, vai dar uns 4 toques. É do egoísmo que nasce o poder, o prazer, o medo e a luta. Então, se nós pegarmos a parte do instinto, você vai ver o animal querendo dominar o terreno. Ele chega e tenta dominar o terreno, dominar as fêmeas. Nós vamos ver o princípio de prazer que o Freud já estudava. Eu fiz questão de colocar aqui o vulcão, que o Freud fala que todo prazer reprimido é como um vulcão, mas cedo ou mais tarde explode. Vai ter o princípio do medo, que é o medo do predador, que leva ao princípio da luta. E a luta que vai desenvolver então aí todo o campo de inteligência que nós vamos ter no futuro. Então essa é a base do nosso ser, não adianta negar. Por isso que na Terra ainda quem está vivendo os instintos vai querer poder e prazer. Vai ter medo de quem rouba ele e vai viver lutando. Mesmo que não seja luta física, mas é luta no campo da palavra, luta no campo das relações. Aí você evolui um pouco mais, atinge então o consciente. Você se torna consciente. No consciente nós vamos ter a razão, mas ainda o princípio do egoísmo está aí. Bom? Aí dentro desse princípio nós vamos desenvolver a inteligência, ok? Vamos desenvolver do prazer nasce o sentimento, está lá no Evangelho. No princípio é apenas instinto, depois sentimento, depois o amor. Ou seja, o sentimento, o medo torna-se crença. E a gente até hoje tem isso, quando a gente está passando um problema, está perto de ter uma catástrofe, um problema, a gente tem medo e reza. Só nessa hora, Senhor, eu só estou um bom tempo de vir aqui. E a gente desenvolve a luta nos traz o conhecimento. Vamos lá? Já quando a gente atinge a superconsciência, muda tudo. Porque na hora que você atinge a superconsciência, o egoísmo transforma-se em altruísmo. Por isso que fala que fora da caridade não há salvação. O sentimento vai virar o amor, a crença vai virar a fé, a inteligência vai virar a cocriação do mundo menor e o conhecimento vai virar a sabedoria. Então qual é o grande processo que nós vamos ter que fazer? Vamos lá? Faz um toque, por favor. Pode ir? Olha, do egoísmo, dos instintos, egoísmo na razão, nós transformamos o egoísmo em altruísmo e alcançar a intuição. Vamos lá? Do medo, gerar crença e gerar fé. Crença e fé é uma distância enorme.
A luta gera o conhecimento e gera a sabedoria. O prazer gera o sentimento que vai gerar o amor. Vamos lá? O poder gera a inteligência e vai gerar a cobrança. É um processo de transformação de qualidades. Não adianta negar o prazer. Nós temos de educar. Porque senão você não atinge o sentimento, consequentemente não atinge o amor. É um processo de transformação, de inversão. Ok? Vamos lá. E isso se faz pela vontade, porque a vontade que levou a gente à queda expressa no livre-arbítrio. Olha o que o Cristo diz. A vontade comanda então o exercício do livre-arbítrio, traça a direção boa ou mau espírito, e desse modo pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que ele indicado para o Cristo. Por isso que quando você tem a vontade, tem escolha, tem que ter disciplina, porque você usa a sua vontade de maneira errônea. E olha lá que nós vamos gerar, vamos lá? Então a vontade gera o sentimento, que gera o pensamento, que gera a palavra, que gera o ato, que gera o hábito, que gera o caráter, que gera a personalidade, que gera o destino, e o destino gera o karma, positivo e negativo. Então esse mecanismo é o mesmo, está dentro de nós. Então nós temos que cuidar lá em cima, da nossa vontade. Eu costumo dizer que o sentimento é um oceano, o pensamento é um rio e a palavra é uma ilha. Então esse negócio de falar inteligência emocional, eu acho por isso, porque toda inteligência é emocional, porque o pensamento nasce do sentimento. Eu costumo dizer que a razão é o sentimento organizado, porque tudo é sentimento. Vamos lá? E aí nós sempre chegamos no amor. O amor, adquirindo a perfeição pela prática constante do amor, que através de todos os séculos, em todos os tempos, na eternidade, é a fonte e o meio de todos os progressos, dá acesso a todas as ciências e conduz. Então, o exercício do amor pela generosidade, porque nós não temos amor, estamos no campo da razão, do egoísmo, não vamos ter sentimento, nós temos apenas os primeiros dados do amor. E esse amor se expressa na generosidade, se expressa na caridade, se expressa na atenção. Então isso é o que nós podemos fazer. Nós não vamos nos mudar hoje, nós temos uma história milenar de quedas e débitos, mas nós podemos começar a nos mudar agora, desde que a gente tenha vontade para isso. Obrigado a todos. Pela magnífica palestra, tantos conhecimentos, tantos desafios, saímos daqui para pensar. Neste momento, nós solicitamos, aliás, o nosso irmão desceu, desde o segmento pelo sinalzinho, para ter ficado. Então, pedimos aos nossos oradores que compuseram a nossa mesa, ao presidente do Congresso, que retornem, por favor, à mesa todos, sem precisar que eu também. Continua amanhã, domingo, às 9 horas, neste mesmo auditório, quando esperamos reencontrá-los para darmos continuidade às atividades deste encontro dos espíritas e simpatizantes do Espiritismo, para a troca de informações sobre o que tem, sobre os 4 evangelhos e sobre a doutrina espírita. Ouviremos agora as palavras de encerramento a serem proferidas pelo senhor Carlos de Carvalho, presidente deste Congresso. Antes de encerrar o nosso trabalho, agradecimento aos oradores, às equipes de trabalho, a todos os participantes, principalmente os nossos irmãos que vieram de outras cidades. Temos aqui irmãos que viajaram 12 horas para estar aqui conosco. Esse esforço, tudo isso nós agradecemos e pedimos Jesus que Ele nos recompense. Também informar a vocês que nós temos 346 inscritos. Esses inscritos de várias cidades do estado do Rio, de 4 estados diferentes. Tivemos
só daqui de Volta Redonda, representantes de 27 casas espíritas, 27 casas espíritas, só no Rio de Janeiro, uma caravana de 77 pessoas. Isso é um motivo de muita alegria e agradecimento a esses irmãos que aqui estiveram. É o seguinte, vocês viram, somente na palestra do nosso Jorge Damas, quem foi o Stênio, que desconhecido de muitos. E a Associação Espírita da Verdade, em 1993, editou um livro do Luciano dos Anjos, que faz um levantamento dos adeptos de Rustênio. Então, no nosso livro de Meditação da Nossa Casa, tem 499 personalidades da história mundial que, de alguma forma, citam, batem, provam o corpo físico. É um livro que está sendo em promoção por R$8. Há interesse de vocês verem quais são os nossos companheiros que aceitam divulgar o corpo político de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, antes de sair do livro, de outros livros que falam da biografia de Rustênio, o principal é o Jean Baptiste Rustênio, o apóstolo do Espiritismo, que amanhã será doado, distribuído aqui para alguns participantes. Não temos muito para todos, mas para a grande maioria. Uma lembrança do Congresso, uma oferta da Casa de Recuperação do Benefício, Bezerra de Menezes, trouxe lá do Rio para ser distribuído aqui para nós. Nós vamos distribuir amanhã. Tem um outro livro também mais sintético, que fala sobre o Jean Baptiste Rustênio, também é baratinho, R$8. Aqueles que já conheciam Rustênio, também está aí na nossa biblioteca. E amanhã vai haver um lançamento do livro aqui, um livro belíssimo, escrito pelo nosso Júlio, que amanhã falará para nós. É um livro, Em Verdade Vos Digo, no qual ele faz uma comparação, mostra o levantamento da Evangelho e o presidente do próximo congresso está aqui, o nosso Felipe. Nós passamos aqui o bastão para ele na reputação. Quero aproveitar essa oportunidade que me é concedida por Luiz Carlos Carvalho, presidente do 4º Congresso, e dizer que faremos em Franca no próximo ano o melhor 5º Congresso que já foi feito. E dizer para vocês que já escolhemos o tema do Congresso. Será esse aqui: Jesus, nem Deus, nem homem, que é o livro do Dr. Guilherme Ribeiro. Quem quiser estudar conosco, Franca está sempre de portas abertas. O expositor Carlos Alberto, em Franca não assa frango, porque só há sapato. Porque a nossa cidade, ele sabe, é conhecida por fabricar sapatos. Não tem a cultura de Volta Redonda, não tem a arte de Volta Redonda, mas eu garanto para vocês ter um coração de Volta Redonda. Então queremos recebê-los todos. Já fechei o contrato do Ariston até o julho. Serão eles que farão o 5º Congresso. Despeço de vocês, porque amanhã temos que retornar cedo para trabalhar na segunda. Muito obrigado, que Deus nos proteja. Boa noite. Você vê que vai ser melhor, porque todos os congressos, cada vez melhor, porque tudo vai sendo aperfeiçoado. Apesar desse aqui, não podemos dizer que foi melhor do que o anterior, porque foi mais ou menos, mas
trabalhando, porque eles nos deram todos os apoios. Porque nós, Volta Redonda, nós, aquilo que diz na natureza, não se cria, não se copia. Então, nós aprendemos com eles e fazemos um agradecimento, está no nosso jornalzinho, a todos aqueles que nos auxiliaram, principalmente a Casa de Recuperação de Benefício, que doou esses livros para todos nós. Que Jesus recompensa a todos aqueles trabalhadores. Nós estamos sobre o DVD, essas palestras, o que nós fizemos? Nós contratamos filmagem e aqueles que desejarem adquirir DVDs, conforme está no kit que vocês receberam, poderão comentá-los. O preço do DVD vão ser 6 DVDs. Todas as palestras, todos os momentos de arte, DVDs que vocês viram, não pode se perder. Aqueles que desejarem, poderão desejar e não conosco, aí nos dá muito mais. Ok? Vamos então efetuar a nossa prece de sempre. Vamos pedir ao Jorge da profira a prece de sempre. Maria de Nazaré, Mãe de amor, abençoa no seu manto de luz, envolva-nos, proteja-nos, conforte-nos, que toda a extensão deste teu manto possa cobrir de bênçãos esta volta redonda, que ela se sinta sua, abrigada em ti, como pássaros que se acolhem em ninho confortante. Mãezinha, se conosco esta noite e proteja-nos para que amanhã, continuando em espírito de alegria, em espírito de conhecimento, em espírito de simpatia, possamos continuar no nosso aprendizado para o teu Filho Jesus. Que assim seja. Dessa forma, agradecemos a presença de todos e desejamos